Olá, bem-vindos aqui ao canal da Tágites. Neste canal eu vou partilhar conteúdo de literacia financeira e fiscal. Vou partilhar conteúdo para ajudar, no fundo, os empresários, os empreendedores que estão a começar os seus negócios, a começar de uma forma mais legal e tranquila, de uma forma segura, contribuir para essa segurança. Por isso, já sabes, se isto é um tema que te interessa, sabes o que é que tens de fazer, não é? Que é pôr aqui um like, subscrever o canal, partilhar com aquele amigo que está a começar, deixar os teus comentários com as tuas questões. Vou tentar acompanhar ao máximo e responder em tempo oportuno. Por isso, já sabes, espero que acompanhes e que gostes e vai-me enviando o teu feedback. Hoje, o tema que eu trago tem a ver com uma questão que me fazem muito ao início e causa muita confusão para quem quer empreender e quer começar, quer abrir atividade nas finanças e depara-se logo com esta questão e fica de certa forma até bloqueado, que é a questão de que o que é um empresário em nome individual e o que é um trabalhador independente. Não sei se já tiveste esta questão. Mas aqui neste momento eu vou tentar partilhar contigo porque que isto não é um tema para bloqueares o teu empreendimento. Na realidade é bastante simples a diferença, está bem? Então a diferença não é mais do que ou melhor, eu vou começar até por aquilo que eles têm em comum. Um empresário em nome individual e um trabalhador independente, na realidade são trabalhadores autónomos. Isto significa o quê? Que quando nós abrimos atividade nas finanças, estamos a cair dentro deste, ou é um, ou é o outro, ou ambos, nós somos identificados pela autoridade tributária como alguém que exerce o seu próprio negócio, como alguém que é o seu próprio patrão, não é uma empresa de todo, ou seja, se acontecer alguma coisa dentro da minha atividade, os meus bens pessoais, eu vou responder com os meus bens pessoais para satisfazer dívidas que possam vir a surgir no resultado da minha atividade. O que não aconteceria, por exemplo, se fosse uma sociedade unipessoal, está bem? Mas o empresário em nome individual e o trabalhador independente acabam por ser considerados trabalhadores autónomos, ou seja, que exercem o seu próprio negócio e até aí não há grande diferença. Ou seja, para vocês terem uma noção a nível de IRS, ambos os rendimentos são declarados no IRS, ou seja, na nossa esfera individual, na categoria B. Ok? Então isto significa o quê? Que para a autoridade tributária são o mesmo tipo de rendimento, ok? Então o que é que os distingue? Porque é que temos a necessidade de usar aqui dois nomes diferentes? No fundo, o trabalhador independente é aquele que é 100% prestador de serviços, é aquele que vende tempo a 100%, de uma forma pura, não é? Ou seja, que não vende bens. Já o empresário em nome individual é aquele que vai vender bens. Antigamente havia muita conotação de que um trabalhador independente era quem emitia recibos verdes, o freelancer, não é? Atualmente, nem isso podemos dizer, porque o Portal das Finanças permite emitir faturas, já não se chama recibos verdes, mas nós continuamos a chamá-los de recibos verdes, mas no fundo são faturas para quem tem atividade aberta. E quem tem atividade aberta pode ser tanto o empresário em nome individual como o trabalhador independente. Ou seja, até essa diferença que existia antigamente deixou de existir. Atualmente, ambos podem emitir as suas faturas no Portal das Finanças ou os recibos verdes no Portal das Finanças. Então, como é que nós podemos também ver aqui uma forma de se distinguir, que no fundo reside muito nesta questão do trabalhador independente só presta serviços a 100%, enquanto que alguém que vende bens exclusivamente ou acumula com serviços é chamado empresário em nome individual. Uma forma de distinguir esta situação tem a ver com os CAIs, que é os Códigos de Atividade Económica atribuídos pelo INE, ok? Que é o Instituto Nacional de Estatística, em que eles dizem, atribuem um código por cada tipo de atividade que nós exercemos e nós podemos abrir atividade com a informação dos CAIs e podemos abrir atividade com a informação com os códigos que estão previstos no Código de IRS. Quando nós abrimos atividade com os códigos que estão previstos no Código de IRS, somos prestadores de serviços. Porquê? Porque lá só tem códigos de prestações de serviços. Logo, se eu vendo bens e se eu tiver necessidade de ir aos códigos do INE, dos empresários em nome individual,
eu já vou ser considerado um empresário em nome individual. Mas agora imaginem a situação. Por exemplo, no meu caso, como contabilista, eu também tenho um CAI relacionado à atividade de contabilidade, que é usado pelas empresas, porque as empresas não podem ir pelo código de IRS. Se eu abrir atividade com o CAI, em vez de ir buscar o código CIRS que está para os contabilistas na tabela, eu não deixo de ser uma trabalhadora independente. Porquê? Porque eu presto serviços a 100%. Agora percebem que isto dos CAIs ou código CIRS é um bocadinho relativo. O que vai interessar efetivamente para determinar se és um trabalhador independente ou se és um empresário individual tem a ver única e exclusivamente, dependendo do código que tu utilizes para abrir atividade, tem a ver única e exclusivamente com a questão de se prestas 100% de serviços ou não. Okay? Este é o fator principal. Depois, queria-te alertar também para uma pequena diferença que existe em termos de segurança social. Em termos de segurança social, existem duas taxas diferentes para aquilo que eles chamam de empresário em nome individual e para aquilo que eles chamam de trabalhadores independentes. Mas quando nós entramos, ou abrimos atividade nas finanças, a forma como aparece a informação no site da Segurança Social é sempre no separador que diz trabalhadores independentes. O que é que isto significa? Que, à semelhança do que é para a autoridade tributária, para a Segurança Social também não há grande diferença em termos de classificar este tipo de atividade no seu próprio site. Contudo, quem vende bens, aquilo que eles chamam os empresários em nome individual, a uma atividade empresarial, não é? Quem vende bens tem uma taxa de 25,20% e quem presta serviços tem uma taxa de 21,40%. Esta diferença não significa que quem presta serviços paga mais em segurança social do que quem, no fundo, vende bens. Porque a base, depois onde vai incidir essa taxa, também é diferente. Ou seja, quem presta serviços tem uma base de incidência maior, 70% daquilo que fatura, enquanto quem vende bens, a base de incidência é só de 20%. Por isso, esta questão das taxas pode ser relativa nós acharmos que estamos a pagar mais segurança social porque somos trabalhadores independentes ou estamos lá a informação de trabalhadores independentes ou empresários em nome individual. Porque na realidade, imagine uma pessoa que presta serviços e também vende bens. A parte da venda de bens vai ser taxada a 25,20% e a parte da prestação de serviços a 21,40%. Ou seja, eu consigo coexistir, não é? Ter dois tipos de atividade na atividade que abri nas finanças. Agora reparem, se acontecer vocês prestarem serviços única e exclusivamente e abrir uma atividade com um CAI e forem ao site da Segurança Social e consultarem os vossos dados lá e acontecer que estão classificados como empresários em nome individual, aí sim podem estar a pagar uma taxa de 25,20% sobre 70% dos serviços que prestam. E podem sempre pedir para retificar essa situação. Então, vou partilhar isto porque eu tive um caso de uma professora que tinha atividade aberta, ou seja, completamente 100% prestadora de serviços, mas na Segurança Social, por alguma razão, no seu cadastro constava que era empresária em nome individual. O que é que acontecia? Que numa base, ou seja, que o rendimento relevante que é considerado para a Segurança Social era 70% que era faturado, mas a taxa que lhe era aplicada, em vez de ser os 21,40 do trabalhador independente, estava a ser aplicada à taxa de 25,20 do empresário em nome individual. O que é que nós fizemos? Enviamos a declaração através do e-click da Segurança Social, a declaração de abertura de atividade, com a informação dos dados, e essa situação foi retificada. A pessoa começou a pagar a taxa do trabalhador independente porque era 100% prestadora de serviços. Pronto. Então, no fundo, é isto que vocês têm que entender de diferença, mas na realidade ambos são abertos no Portal das Finanças, ou seja, o processo de abertura é feito através do Portal das Finanças, gratuitamente, e quando dizem rendimentos profissionais, que equivale a trabalhador independente, no fundo estão a dizer que prestam serviços. Quando dizem rendimentos empresariais, no fundo estão a dizer que vendem bens. Espero ter ajudado aqui a esclarecer esta questão. Deixem os vossos comentários e se tiverem ainda alguma dúvida, que eu vou tentar responder quando conseguir. Até à próxima!